Aleluias. Para iniciando o culto, em nome de Jesus, vamos estar lendo aqui o Salmo 27. Salmo 27, a partir do versículo 1. Onde diz a vez, não é para mim. Então, Salmo 27, versículo 1 fala assim: O Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza da minha vida, quem temerei? Verso 6. Agora o Senhor exaltará a minha cabeça acima dos inimigos, que me cerca no seu tabernáculo, e oferecerei sacrifício de júbilo e cantarei ao salmo diário ao Senhor. 7. Ouve, Senhor, a minha voz e clamo, tenha compaixão de mim, responde de mim. Ao meu coração me ocorre, buscarei a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Verso 9. Não me esconda, Senhor, da tua face, não rejeite com ira os teus servos. Tu é meu auxílio, não me deixe nem me abandone, ó Senhor, da minha salvação. Porque se o meu pai ou minha mãe me abandonar, o Senhor não me ocorrerá. Ensina, Senhor, ao teu caminho, guia-me por vareda plana, por causa dos meus inimigos. Amém? O salmista, o início aqui do Salmo 27, né? Ele fala assim, no verso 1, né? Até o 2, o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação. Amém? O Senhor é a nossa luz e a salvação. E quando fala da luz, não fala nessa luz física, né? Mas sim a palavra, né? Porque quando nós não conhecemos a palavra, nós não temos uma luz, é para nós caminhar, né? Porque às vezes a gente olha, até mesmo de Deus, você fala assim, eu queria uma luz, algo para, né? E quando Deus está falando, o Senhor é nossa luz, ou através da palavra que Ele deixou para nós, é para nós ter, vamos colocar assim, uma iluminação, um discernimento para nós caminhar, né? Na presença dEle. Ele fala assim, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, mesmo nos dias de cansaço, né? Mesmo naqueles dias, vamos colocar a temperatura bem alta, né? Que no final do dia a gente trabalha e vê um pouco do cansaço, mas se aquele momento na busca da presença dEle, nós pedimos para Ele, Senhor, renova, o Senhor dá uma força, o Senhor nos renova, né? Porque tudo está debaixo das mãos dEle. Ele domina o céu e a terra, toda a temperatura, né? Nessa época frio, já teve alguns dias de manhã assim, de 7 graus, Deus sair de casa e falar, Senhor, me aquece, porque até mesmo, né, 2 ou 3 agasalhos da areia, a gente e te pegar um coletivo ali e sentir aquecido por Deus poderoso.
Então, assim, é uma experiência tremenda que eu tenho tipo nas madrugadas, indo trabalhar, né? 4 horas da manhã, 4 e pouco, e pedir para Deus aquecer, para dar força para começar ali durante o dia ali no trabalho, né? E o Senhor vai nos aquecendo, o Senhor vai fortalecendo, né? Nosso pensamento, o corpo físico, né? Em nome de Jesus. E no início aqui também, né? Nós vamos estar orando aí pela vida daqueles que estão sentindo dor, né? A gente sabe, né? Que a guerra, né? Talvez o inimigo não quer deixar nós quietinhos, né? Mas o nosso Deus é maior. Nosso Deus que cura, o nosso Deus que salva, está na nossa frente de todas as coisas. Pai, oh Deus, nesse momento, Senhor Deus, oh papai, como eu li esse salmo, Pai, 27, Senhor, o Senhor fala que o Senhor é minha luz, que o Senhor é minha fortaleza, papai. Oh Deus, que no dia difícil, papai, de cansaço, papai, naqueles momentos, oh Deus, até mesmo que o sono, oh papai, vai embora, Senhor, e o Senhor nos dá sono, papai. Oh papai, ali no nosso quarto, papai, para nós estar descansando, oh Deus, e para começar um novo dia. A tua palavra diz que o dia da manhã, papai, pertence a ti. Tudo na nossas vidas, papai, pertence a ti, porque nós sabemos o dia da manhã, mas nós não saberemos o que vai acontecer. Mas o Senhor sabe, porque todo domingo, Deus, está debaixo das tuas mãos, papai. Oh Deus, nesse momento eu inicio esse culto, Pai, no teu nome, Deus. Nós estamos aqui, oh Deus, para glorificar a ti, papai, dizer que tu és santo, maravilhoso, poderoso, Senhor. Vem, Senhor, ao nosso encontro, papai. Oh Deus, sabemos, Deus, que o Senhor já deu uma palavra, oh Deus, o pregador, a pregadora, papai, nessa noite, Senhor, que o Senhor, através da palavra, papai, veio nosso encontro, papai, venha as confirmações, papai, durante o que a gente tem estudado, o que tem lido na tua palavra durante a semana, papai. Oh, graças eu te dou, papai, por esse dia, pelo ar que respiramos, Senhor, pelo alimento, papai. Oh, Deus grande, Deus amado, poderoso, papai. Aleluia. Oh, papai, que durante o louvor, Senhor, o Senhor vai também, papai, falando, Deus, no nosso coração, papai. Como tu és magnífico, papai, oh Deus. Agradeço a ti, papai, pela vida dos irmãos, Senhor, que está nessa noite, papai. Nós estamos reunidos no teu nome, Deus, para glorificar, para dizer que tu és poderoso, Senhor. Oh, papai, desejar, Deus, coloca teus anjos, papai. Anjos de cura, papai, oh Deus, em volta dessa igreja, Senhor. Oh Deus, para a vida daqueles, papai, que entrou aqui, papai, até mesmo sentindo dor, Senhor, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos, papai. Oh Senhor, dor no quadril, papai, oh Deus, na perna, Senhor, oh Deus, até mesmo com pressão alta, papai, que caia por terra, em nome de Jesus, porque nós servimos um Deus que cura, nós servimos um Deus que salva, papai. Todo o poder, papai, está nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Eu não aceito, Deus, nenhum tipo de enfermidade, papai. Oh Senhor, coloca, Deus, coloca os teus anjos, papai. Anjo, nos quadros enganhados, papai, a nossa volta, papai, em volta da tua igreja, Senhor. Oh Deus, porque essa porta, papai, foi o Senhor que abriu, Senhor. Esse lugar, papai, foi escolhido por ti, papai, para nos adorar, para nós glorificar a ti, papai. E creio, Senhor, que vários milagres, papai, como já foi, oh Deus, fala aqui, papai, mas nós tem mais, Senhor. É apenas o começo, papai. Como eu falei no início, papai, o dia da manhã pertence a ti, Senhor. Oh Deus, vem, Senhor, meu Deus sopro, papai. Vem, Senhor, com a tua mão poderosa, maravilhosa, papai. Vai tocando, oh Deus, vai tocando o pulmão daqueles, papai, que não conseguem respirar normalmente, papai. Vai dando força, papai,
para a vida daqueles que têm, ó Deus, dor nas pernas, papai, dor no joelho, problema de cartilagem, papai, venha cura. Venha, Senhor, nessa noite, papai, venha curando, venha tocando, papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E sabemos, Deus, que as vidas que entram aqui, papai, mesmo se tem dor, sairá diferente, papai, porque o Senhor vai curar, sairá diferente, pulando de alegria, papai, porque aquele que entra na tua presença, papai, não sairá do mesmo jeito, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade, toda enfermidade cai por terra, em nome de Jesus, porque nós servimos um Deus que, oh Deus, um Deus que faz, um Deus que toca, papai. No verso 10, pai, fala assim: porque se o pai e a mãe abandonará, mas o Senhor não abandona, o Senhor colherá, papai, em nome de Jesus. Às vezes nós vemos algumas vidas, papai, que até abandonam o filho, papai, por algum motivo, de não ter condições de criar, papai, mas o Senhor não abandona, porque o Senhor não dá alimento, papai, todo dia, porque o Senhor não dá força para nós fazer o pagamento de água, de luz, papai, que nós venhamos ter um conforto, papai, no nosso lar. Oh, Deus grande, Deus amado. Oh, verso 11 fala assim: ensina-me, Senhor, teus caminhos, Pai, me guia na vereda plana, papai. Oh, por causa do inimigo, Senhor. O Senhor nos guia, papai, todos os dias. O Senhor nos guia, papai, oh Deus. Oh, papai, no início da semana, no meio do meio, no final do mês, no final de ano, no início do ano, todos os dias o Senhor nos guia, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E com a forma, possa glorificar Deus. Amém. Aleluia. A paz, irmãos. Amém. Aleluia. Milagre. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Obrigado, Jesus. Não estou mais com dor de cabeça. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A gente sabe que são coisas espirituais que vêm para nos entristecer e até mesmo para querer que nós não fazemos a obra do Senhor, né? Mas, glória a Deus, a gente tem um médico dos médicos e ele intervém e nos dá a cura, amém? Aleluia. Rapidamente, antes de começar o louvor, eu queria só contar rapidamente que estava conversando com o Josafá na loja, né? Quando ele está de folga, ele sempre dá uma passadinha lá para nos ver, né? E aí a gente conversando e assim, a gente tem que ficar ligado, né? No que Deus está falando, né? Porque a gente sabe que quando dois crentes ali, dois filhos de Deus, dois servos conversando, a gente tem que estar atento no que Deus está ali querendo falar conosco, mostrar pra gente, né? E aí eu estava conversando com ele, e aí eu não lembro se foi ele ou se foi eu, que a gente falou tanto, né? Mas surgiu o assunto de que nós que estamos aqui na frente, agora que estamos começando a fazer a obra, tanto eu, a gente estava falando de mais dois, né? Tanto eu quanto ele, se não mudar uma chave na nossa mente, de que agora, daqui para frente, a gente sempre vai estar à frente fazendo alguma coisa, o Espírito Santo ele nunca vai permitir que você vá mais profundo. Às vezes a gente pede: Senhor, me leva mais profundo, Senhor, eu quero isso, Senhor, me dá aquilo. Mas se você ficar falando: eu não quero, quando alguém profetizar algo na sua vida, às vezes a gente brinca, né? Você vai ser um pastor, você fala: está repreendido, eu não quero. Mas se a gente analisar e se a gente for ver, nós que estamos aqui na frente, e como o pastor mesmo falou, que nós estamos sendo caminhados para ser líder, né? Então daqui para frente, o resultado vai ser esse.
né? A gente vai passar por fases da vida que vai nos permitir a ser amanhã ou depois um pastor, uma pastora, e então a gente não tem que repreender, né? Então aí a gente conversando isso, e aí ele falando e o Espírito Santo ao mesmo tempo falando ao meu coração, tá vendo? Isso aí é para você. Não adianta você negar algo que lá na frente pode acontecer, né? Não adianta você estar me pedindo, você estar me buscando, mas a chave que está aqui, quem tem que mudar é você. Porque eu estou aqui para poder te dar, para poder fazer, mas se você não mudar a sua mente, não tem como eu te dar aquilo que você pede se você está pedindo só da boca para fora. Aí eu falei, uau! E assim, a gente conversando ali, o Espírito Santo falando, então assim, aí eu falei, tá bom, Senhor, eu aceito, né? O que tiver para ser, o que será meu, eu aceito, amém. Se for para mim passar, o que tiver que passar, eu vou passar e amém. Então assim, que o Senhor me ensine, porque assim, eu não sei, né? Eu sei que quem dá as instruções é o Espírito Santo, quem ensina é o Espírito Santo, por mais que eu peça algo, e eu não estava deixando que eu fosse, né? Que eu me permitisse a passar para a próxima fase, porque o Espírito Santo, ele está aqui pronto, né, a querer me levar para a próxima fase, mas eu estava com o pé para trás, eu estava com a mente travada, né, e aí agora eu entendi, e eu acho que deve ser, não é certeza, quando a gente passa a aceitar o que Deus tem pra gente, a carne, ela quer gritar mais que o espírito, né? Então a gente tem que nos render, nos humilhar e fazer com que a gente deixe com que o espírito sempre fale mais alto que a carne. E aí a gente foi correr ali, né? Eu levantei bem, graças a Deus, a gente foi correr, eu estava sem dor de cabeça, falei agora com o pastor, coloquei a mão no nariz, vi que estava seco e saiu uma casquinha de sangue, né? Eu vou embora. E ali na minha corrida, ali eu sozinha, eu senti um poço de sangue na boca, né? Eu senti algo, né, vindo aqui do nariz, indo para a garganta, mas aí eu continuei. Eu falei, né, vou embora. Se eu ver que, né, se eu passar mal algo do tipo, eu paro e vou caminhando, mas eu fui correndo. E ali eu fui agradecendo ao Senhor, né, pelo fôlego de vida, né, enfim. E aí cheguei em casa, quando acabou a corrida, uma dor de cabeça muito forte, e eu brinquei ali, e eu queria esquecer para ver se a dor ia embora. E a dor persistindo. Eu cheguei em casa, tomei um banho e falei, vou dormir, né, porque deve ser cansaço isso aquilo. Mas só que eu deitei, assim, e a minha mente não desligou, não sei se já aconteceu com vocês, já a mente está assim, mas eu sabia que estava dormindo, mas a minha mente estava ligada. E enfim, aí eu levantei, né, falei pro Beto, estou com dor de cabeça, tomei uma dipirona de 1 grama e não resolveu, e eu falei, vou assim mesmo, e amém, né, porque a gente quer desistir, ainda, esse tempo atrás, eu até falei para a pastora, a senhora sempre fala que se hoje não pudesse pregar, mas o Senhor sempre nos fortalece e ela acaba vindo pregar. E hoje eu passei para o Senhor, eu tenho que fazer o louvor, mas né, se eu pudesse ficar, mas enfim, falei, não, eu vou porque eu determinei. Eu falei, eu vou fazer o que eu tenho para fazer. Se o Espírito Santo está falando que é para mim fazer, eu vou fazer independente. Só se realmente eu não aguentar mesmo. Aí, graças a Deus, né, estou aqui. Aí falei para o pastor que eu estava com dor de cabeça, o pastor falou, não, vamos orar, que é espiritual. E, irmãos, acabei de receber oração. Glória a Deus, não estou com dor de cabeça. Glória a Deus, então, assim, aleluia. É isso, às vezes o Espírito Santo está nos mostrando, né, o que é para ser feito, o que tem que ser feito, mas só que a gente fala, não, eu não quero, deixa para o outro, deixa para o irmão, porque o irmão tem mais talento, o irmão tem mais a ver, mas não é assim. E aí depois de uma terça-feira também que a gente ouviu uma palavra
pastor aqui, maravilhosa. Então, assim, amém. Vamos louvar, adorar o Senhor. Só queria falar isso rapidamente, porque mesmo só para minha própria edificação, né? Às vezes a gente fica meio assim, meio duvidoso, mas Deus é maravilhoso e Ele só vem mostrando cada vez mais os milagres dele. Amém? Aleluia.
Santo teu Santo nome, é o nome de Senhor. Jesus. Ah, Senhor. Senhor, nós viemos nos lançar em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai, independente do louvor, Senhor, nós viemos, Senhor, mergulhar ainda mais profundo contigo, Deus. Se tu voltasse agora, se tu viesse agora, eu correria pra você. Eu faria teus pés. Se visse tua glória, se me abraçasse agora, eu correria pra teus braços, pra nunca mais me ver. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, pelo teu amor. Aleluia. Santo. Obrigado, Santo Pai. Deus, nós vamos correr para
Aleluia! Nesse momento, Glória a Deus! convidar o pastor Leandro Aleluia! a ministrar uma palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Só tu és santo. Só tu és poderoso, maravilhoso, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Ti. Oh Deus. Pai Deus, nesse momento, papai, apresenta o teu servo, papai, teu ungido, Deus, nessa noite. Em nome de Jesus. Oh Pai. Abre, papai, a vida dele, ó Deus, com as tuas mãos, Senhor. Sim, Pai. A sua casa, papai, a vida da sua esposa, dos seus filhos, Deus, nesse momento. E o Espírito Santo de Deus usa a vida dele cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus, e nessa noite, ó Deus, o que ele vai ministrar aqui, papai, que seja uma palavra, ó Deus, que não que a tua igreja quer ouvir, mas o que nós precisamos de ouvir. Em nome de Jesus. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem mais, papai, para nossas vidas, papai. Mesmo, ó Deus, independente do tempo de caminhada, papai, mas olhando, papai, sabemos que é o começo. Tudo é um começo, papai, da tua presença, papai, da tua caminhada, no conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Usa a vida do teu servo cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Aleluia! Santo Deus! Aleluia, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém! Amém, irmãos? Amém! Aleluia. Glória a Deus! Então, enquanto vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, deixa eu falar algo aqui que isso é primordial para darmos início a essa palavra, que eu achei tão tremendo. O decorrer dessa semana foi uma semana bem atípica diante de algumas coisas, mas não atípica de uma maneira que nós mudamos algumas atitudes. Atípica porque ou melhor, o Espírito Santo de Deus nos fez refletir sobre as N bênçãos e também N dons que Ele entregou em nossas mãos. E essa semana foi tão tremenda, que nós passamos, porque o Senhor nos fez enxergar muitas coisas, e eu particularmente, o Senhor me fez pensar sobre muitas coisas. Lógico, o tema do mês, pensando na fé, mas o Senhor me deu um tema para essa palavra que eu achei maravilhoso. Ele falou assim: vivendo o que Deus prometeu. Glória a Deus! E quando o Senhor ele falou isso comigo, vamos fazer a leitura da palavra, que é melhor, depois eu já dou a continuidade nessa introdução. Efésios capítulo 6, versículo 10. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Lógico que, se nós formos ver um pouquinho, quando nós estudamos a parte de oração ou de intercessão, a primeira coisa que a gente pensa é sobre a armadura de Deus, Então, lógico, Efésios 6,10 é a armadura de Deus, tal início, tal. Não, mas isso aí é a partir do versículo 11 que vai falar. Mas nós vamos ler o versículo 10. Por que o versículo 10? Porque no versículo 10 ele vai falar algumas verdades para nós, mas quando o Senhor ele mostrou essas verdades, ele falou algo muito interessante. Ele só falou assim nesse versículo 10. Eu vou ler duas traduções, de repente a sua pode ainda ser uma terceira, mas vou ler. Diz assim: e finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Outra tradução: concluindo,
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Algum tempo atrás, eu falei sobre isso e eu quero ler novamente nesta tradução. Agora, as outras duas, né, tem uma terceira que é a Nova Almeida atualizada. Olha o que diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Normalmente a gente vai começar a olhar e falar, mas o que isso tem a ver com o tema, né? Pensando pela fé, calma que você já vai entender. Por quê? Porque na hora que eu estava orando por essa palavra, o Senhor chegou e falou assim: Deus diz, eu preciso de você para crer, confiar e executar. Como assim? Muitas vezes nós falamos, né? Mas você percebe como nós somos esquecidos de tudo que Deus já nos deu? E tudo que Ele colocou nas nossas mãos? E a gente sempre quer o agora e nunca o agradecimento por aquilo. Então o Senhor, o que Ele fez eu fazer? Ele fez eu lembrar. E nisso, por isso que eu falo, eu parei para refletir. Ele fez com que eu lembrasse o que marcou a minha conversão. Daí você fala assim, como assim? O que marca o nosso início é aquilo que muitas vezes a gente dá continuidade. Não adianta a gente querer fazer diferente. Se nós fizermos diferentes, a gente sai fora do propósito e sai fora da missão. E aí é uma das coisas que ele até falou. Ele falou assim, primeiro, o que marcou a minha vida? É mais fácil eu falar primeiro, né? Introduzir falando de mim do que ficar falando de quaisquer outros. Então, primeira coisa, o que marcou foi Deus falar comigo. Então, assim, enquanto muitos chegavam e falavam, eu não consigo ouvir a Deus, ou a palavra falando comigo, isso aqui, eu ouvi a voz do próprio Deus falando comigo. Então, para mim marcou demais, porque a minha conversão se deu através disso. Porque ele sabia que se viesse algum homem falar, eu não ia acreditar. Porque para mim, o que os homens, tudo que as pessoas que estavam em minha volta faziam era o quê? Mentir. Está na igreja, mas todas as coisas erradas fazia lá fora porque eu estava junto. Então eu vi. Então assim, não adiantava esconder. Então Deus sabia que eu não iria acreditar naquilo que o homem falasse. Então Ele falou de uma maneira tão grandiosa comigo que me marcou. Para quê? Para que depois, quando Ele falasse, Ele começasse a mostrar para mim as minhas atitudes. Ou seja, não em si só as atitudes, né? O que eu dizia que eu não cumpria e eu não fazia. E ele começou a me confrontar em algumas coisas. Ele chegou e falou assim, olha, você tem o ímpeto, você tem a prontidão, você tem tudo para isso. Mas agora, e para mim, como vai ser? Porque é aquele negócio, quem pega gosta de se atrasar para chegar depois do horário do serviço? Ninguém. E por que muitas vezes para Deus a gente deixa só o resto? Aí ele pega, sabe, falando, me confrontou. Ele falou assim, eu quero o seu melhor, eu não quero o seu resto. Sabe por quê? Porque você fazia o melhor lá fora. Você dava o melhor, você apresentava o melhor, você sempre oferecia o melhor lá fora. Então eu quero o seu melhor aqui. Porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E aí ele continuou até falando comigo. E nisso, logo que eu fui batizado, já contei isso para os irmãos aqui, mas vou repetir. Logo que eu fui batizado, a primeira coisa que me foi entregue foi o ministério de intercessão, falando assim, você é o líder da intercessão e agora você vai ter que levantar 20 pessoas para poder estar na intercessão. Eu olhava e falava assim, quem? Aí Deus falava assim, daí ele falou assim, então, não sei, se vira, você é o líder agora. Desse jeito, que bom, parabéns, né, para mim, né. Eu falei, tá bom, ótimo, mas o que é intercessão? Eu não sabia nem orar. O que era intercessão? E aí foi onde, aí eu falo que o que me marcou foi, Deus fala assim, eu te ensino, se você quiser aprender. E você pode perceber, essa semana está falando, ou esse mês está falando muito conosco sobre isso.
não é aquilo que você já sabe ou aquilo que você tem, mas aquilo que já te foi entregue e muitas vezes você não se posicionou para fazer, é diferente. Então, quando ele falou isso comigo, eu falou assim, tudo bem, eu quero, como que eu faço? Ele falou assim, então, o primeiro momento você vai fazer o seguinte, você vai esperar todo mundo da sua casa dormir, aí você vai lá, dobra o joelho e vai orar. A princípio eu orava com a voz alta, aí sempre que eu ia orar, não, talvez minha mãe nem lembre disso, né? Agora, toda vez que eu ia orar, eu só ouvia a voz dela lá no quarto. E se eles já estavam dormindo, já tinha passado lá o tempo, ela falou, o que você está fazendo aí na sala cochichando? Eu falei, Senhor, que negócio é esse? Ela estava dormindo, né? Eles estavam dormindo. Aí Deus chegou e falou assim, então, é para você entender o que está acontecendo espiritualmente na sua casa. Isso, entenda, eles não eram convertidos, tá? Era só eu que tinha me convertido. Aí depois ele falou, agora você vai aprender a orar em pensamento, mas você não pode permitir que a sua mente adormeça, ou seja, que a sua mente vague na hora que você estiver orando em pensamento. O fruto é o mesmo? Sim, em termos de oração, tá? Oração, ele estava me ensinando a orar, ou seja, me posicionar em Deus como Ele queria que eu fizesse e como Ele me conhecia. Por quê? Intercessão você tem que abrir a boca e falar, não tem esse negócio, guerra é guerra. Guerra, você pega, você levanta a espada, coloca o escudo e vai para cima, é guerra, intercessão. Mas ele primeiro precisava me ensinar o que era oração, ou seja, o que era ter intimidade, o que era essa proximidade. E foi aí que ele fez. E ele começou a me mostrar todos estes detalhes. Depois, o que ele começou a fazer? Como eu já gostava de ler, ele falou assim, você vai ler, mas você vai ter que permitir que eu revele para você a palavra. Agora me fala, para um novo convertido, o que é isso, revelar? Não fazia sentido nenhum. Porque para mim revelar era, na época, né, não escondendo a idade, né, era pegar, levar o filme, né, para a lojinha e vai lá, ó, aqui estão as fotos, revela, né, tá aqui, era isso. Ou vamos tirar uma foto 3x4, vai esperar tanto tempo para revelar, para mim era isso. Mas ele falou isso para mim. Ele falou, eu preciso te mostrar que a palavra ela é viva em todo momento. Então aí ele começou a me mostrar que eu tinha que fazer parte disso e ela tinha que fazer parte de mim. Então quando eu lia sobre Jesus, eu não lia a história, eu me via e vivia aquilo ali. Então quando as pessoas chegam e falam, nossa, mas você conseguiu enxergar essa palavra? Eu falei, sempre. Por quê? Porque era uma coisa que ele pediu para eu poder fazer e eu falei, tá bom, eu quero e eu vou. Por quê? Como eu fazia o melhor lá fora, eu tinha que fazer o melhor para ele também. Daí ele foi me lembrando e acabou me lembrando de tudo isso. E depois ele chegou, ele falou assim, e agora você tem que ter uma fé produtiva e ativa. Eu, como assim? Daí ele começou a me lembrar de algumas coisas, até algumas coisas que lá atrás eu fui ensinado, de algumas outras coisas que eu podia fazer, que eu não podia fazer. Sabe aquele negócio do ocultismo, ele ensina bastante essas coisas, né, para você, né? Então, acaba acontecendo dele, falando, não, agora eu preciso que você entenda que você tem uma fé ativa. E depois de um tempo, ele começou a me mostrar isso. Tanto que, assim, o primeiro milagre que eu vi foi em mim mesmo. Aqui está a minha mãe, ela sabe bem, quando eu estava na época, hoje é 6º ano, né, na 7ª série, eu fui, naquele dia se agravou, eu não lembro o que eu comi, se agravou a estomatite que eu tinha. O que aconteceu? Estourou ferida do estômago, pegou toda essa região, estourou tudo por dentro e estourou por fora da mão. E eu fiquei 30 dias em casa sem poder sair, e era assim, era difícil para minha mãe colocar um canudinho no meio da boca, porque se abrisse, sangrava, né, porque estava cheio de ferida. Aí ela abria, batia a comida e tentava fazer eu puxar, mas como descer rasgando? Então foram 30 dias, tanto que nesse ano eu até repeti de ano. Olha que interessante, eu repeti de ano por causa desse problema que eu tive. Aí isso começou a decorrer e eu não podia tomar no mesmo copo que ninguém. Tomava no mesmo copo que ninguém, esquece, já era. Começava a estourar ferida do estômago até a boca, era assim, laranja. Muito menos, não podia chupar de jeito nenhum.
fruta ácida, principalmente depois de um tempo que você descobre que morango era ácido, mas melhor coisa que comer, assim, um morango, aquele, meu Deus do céu, né? E assim, eu não podia, mas comia, lógico. E lá na casa da minha mãe até hoje tem hábito. O que você faz depois do almoço? Vai descansar uma laranja. Eu não podia, mas tinha que ser. E aí, Deus falou assim: usa o que você tem. Eu coloquei a mão no estômago e ele falou: coloca a mão no estômago. Eu falei: amém. Ele falou: o que eu faço? Ele falou assim: o que está escrito na palavra? Que pelas suas pisaduras eu fiz sarado. Ele falou: então, é só isso, mais nada. Você crê que você está curado? Eu creio. Então tá bom, vai lá descascar a laranja e chupa. Como é? É assim que funciona? Ele falou: vai. Você não creu? Crie. Você não orou? Orou. Então aí, já acabou, é isso. Eu peguei, fui lá descascar a laranja e nunca mais tive nada. Daí você fala: como isso? Entenda. Todas as vezes que a gente entende quem o Senhor é e nós nos colocamos para poder fazer o melhor para Ele mostra para nós quem nós somos e faz com que essa fé seja produtiva e ativa em todos os momentos. E é isso que Ele prometeu, não tem como fazer diferente. E daí, depois Ele me ensinou a obedecer, independente de. E assim, não é fácil. Sabe por que não? Porque você vai na contramão de todas as coisas que estão acontecendo hoje. Você vai na contramão de todas as coisas que as pessoas estão falando. Você vai na contramão do mundo, literalmente. Você ora o Espírito Santo, Ele fala com você. E você vai na contramão de tudo. Então Ele acabou me ensinando. Por que eu falei tudo isso? Porque quando Deus me deu esse tema aqui, Ele falou: vivendo o que Deus prometeu. Ele falou: nós precisamos ter intimidade e comunhão. Eu falei: tá bom, Senhor, e por que esta palavra? A hora que Ele falou: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Ele começou a falar para mim o seguinte: você pode dizer que tudo que você está vivendo é dele, ou o que Ele te deu você está fazendo do seu jeito? Pense. Que muitas vezes é isso, né? A gente acaba fazendo essa troca depois de alguns anos de evangelho. A gente acaba falando que a nossa vontade é a vontade de Deus, não a vontade dele, a nossa. Então a gente acaba fazendo essa troca. Então, o que nós temos pensado e feito a respeito disso? Por quê? O Senhor começou a falar comigo e eu comecei a refletir. Saber o que deve ser feito e não fazer é o quê? Pensa, só pensa. Não vou falar nada assim. Ou sabemos e não obedecemos, aí a gente acaba se enquadrando. Eu até coloquei aqui algo, eu tive que tentar processar todas as informações que o Espírito Santo de Deus estava mostrando, que eu achei demais isso. Ele chegou e falou assim: porque muitas vezes nós estamos, ou nos colocamos exatamente como Salomão. O que você quer? No primeiro momento a gente fala: quero isso. E você acertou naquilo que você pediu, porque Deus confiou em você pelo jeito que está no seu coração naquele momento. Ele confiou em você e Ele confiou a você isso. E entregou o que para Salomão? Sabedoria. E entregando sabedoria, lembra? Ele entregou, mas nessa sabedoria não era qualquer sabedoria. Era uma sabedoria onde a glória de Deus ela estava manifesta. E quando a glória de Deus ela é manifesta, nada pode impedir o agir de Deus em nossa vida. Mas foi tão tremendo isso, que da mesma maneira que foi entregue a glória de Deus, que foi entregue para Salomão, que foi entregue, ele trocou a glória de Deus pelos ídolos. Deus chegou e falou para ele, deu uma bronca nele por 2 vezes: cuidado, Salomão, você está trocando a minha glória por isso, pelos ídolos das mulheres que você colocou aqui. Olha que interessante. E primeiro eu quero fazer esta analogia.
Sabedoria não quer dizer que nós estamos vivendo em santidade, ou muito menos em cima de princípios. Você pode pegar em cima de púlpitos, você pode pegar em cima de lugares, pessoas que vão pregar e vão falar de uma maneira assim tão bonita, que você vai até falar, nossa, que palavra linda, sim, mas se não alimentou o seu espírito, a sabedoria é humana. Olha que interessante, mas pode ter algo de Deus? Lógico que pode, sabe por quê? Porque você foi receber de Deus. Muitas vezes, aquela palavra pode ser do homem, mas você recebeu de Deus, é diferente. Por quê? Porque você estava procurando aquilo. E diante disso, nós temos que ter muita atenção e ficar muito atento a isso. Por quê? Porque assim, quando nós estamos falando de sabedoria, nós não estamos falando de qualquer. Por que eu passei rápido por Salomão? Porque Salomão foi bem inerente, ele foi a pessoa mais sábia, mas no final ele escreve, diante de todas as coisas, só conclui uma coisa: tema a Deus e siga todos os seus mandamentos. Acabou, é só isso. É isso. E ele fez um monte de outras coisas que Deus não mandou ele fazer. Mas tem um personagem e tem uma pessoa que me chamou mais atenção do que Salomão. Quem foi? Foi o conselheiro de Davi. O nome dele, Aitofel. Aitofel também, da mesma maneira, se depois você quiser olhar, essa parte do Aitofel está lá em 2 Samuel, capítulo 17. Depois você pode ler, você pode anotar, pode ler lá em casa. Mas o que acontece? Quando ele fala de Aitofel, ele está falando, a Bíblia fala que ele era como se fosse o conselho do próprio Deus para Davi. É tão sobrenatural a sabedoria, olha, presta atenção, hein? A sabedoria deste homem. Quem era este homem? Avô de Batseba. Então ele estava junto, entrava junto, vivia junto com o rei Davi, mas por uma simples condução errada daquilo que ele não foi perguntar, assim eu vejo no texto, porque ele soube do que aconteceu com Davi, com Batseba, e já o pecado já tinha sido exposto, ele olhou e observou o quê? Que ele não poderia mais estar ali com Davi, e ele se ajuntou com quem? Com o filho de Davi, Absalão, para poder fazer o quê? Retirar Davi do trono. Mas Davi não fala que ele era amigo, fala que ele era conselheiro, fala que ele era a pessoa mais próxima. E por que ele não foi conversar com Davi? Por que ele não foi falar pessoalmente com Davi? Por que ele não disse que ele não gostou da atitude de Davi? Então aí a gente entra e já vai começar a entender orgulho e arrogância. Por que muitas vezes nós não chegamos para poder confrontar algo? Porque na verdade nós nos achamos melhores e superiores. Daí você fala, como assim, né? O orgulho, muitas vezes, ele fala mais alto do que aquilo que Deus quer falar conosco. E quando isso acontece exatamente o mesmo procedimento de Aitofel. Em um momento onde ele já estava servindo Absalão, e Davi já estava fugindo de Absalão, ele pegou, deu um conselho, e ele mesmo se colocou ali para poder falar, olha, vamos pegar e vamos fazer determinada ação agora, e já pegamos ali Davi, seu pai, e já matamos, exterminamos ele e os valentes dele. Olha que sobrenatural. Davi, para poder quebrar o conselho de Aitofel, sabendo que Aitofel era uma pessoa sábia e estratégica, o que ele fez? Mandou Uzai estar lá junto com Absalão, dizendo estar ali junto com ele para poder quebrar o conselho de Aitofel. O que aconteceu com isso? A hora que Aitofel disse, Uzai foi lá e falou, não, você já sabe como é seu pai, você já sabe como ele percebe todas as estratégias, você já sabe como ele age, então o meu conselho é diferente de Aitofel. E eles acharam melhor de Uzai. O que aconteceu com Aitofel? Presta atenção.
Ele não era um homem sábio? Sabedoria sem presença, sabedoria sem glória é orgulho e arrogância. O que ele fez? Ele pegou, ele olhou que o conselho dele não foi aceito, ele saiu do lugar, ele arrumou a casa dele e se enforcou. Por que estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós observamos e achamos assim: eu tenho que pedir sabedoria para Deus e Deus vai começar a fazer muitas coisas. Então, sabedoria sem glória, sabedoria sem presença é simplesmente um buraco que você está cavando para que você mesmo se entregue. Porque se não tiver Deus no negócio, nada vai dar continuidade e vai funcionar. Então, nesta noite, já comece a entender uma coisa: não é toda a sabedoria, todo o conhecimento, tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, é tudo aquilo que você está permitindo ser transformado, ser ativado e ser revelado pela presença da glória do Senhor e pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Então não é só aquilo que eu sei, mas aquilo que Deus quer me fazer compreender todos os dias para poder viver o milagre dele. Amém? Depois nós damos continuidade e o Senhor ele fala assim: diante dessa palavra, fortalecei-vos no Senhor. Por que eu falei sabedoria nessa parte de fortalecei-vos no Senhor? Porque muitas vezes a sabedoria, ela vai mexer muito com a nossa mente, ela vai mexer muito com aquilo que nós já vivemos, ela vai mexer muito com aquilo que nós sabemos, mas nós esquecemos que, como foi orado aqui, como foi dito aqui, como foi falado aqui já, muitas vezes Deus nos dá recomeços para nós pegarmos tudo que é fundamento, mantermos, e tudo que era estrutura feita por homens, jogar fora. Por que isso? Porque o que é feito pelo homem tem tempo de validade, o que é feito por Deus é eterno. Nós não podemos perder isso. A sabedoria do homem, ela tem tempo de validade, mas a sabedoria de Deus, ela vai nos levar à eternidade. Então, quando o Senhor fala fortalecei-vos no Senhor, Ele está falando: olha, a sua mente, ela não pode permitir sequer um momento se desviar da verdade, porque quem vai vir para poder colocar as coisas que não são? O inimigo. Quem vai permitir achar que está tudo bem? O inimigo. Quem vai permitir achar que, mas se ninguém quer fazer, eu não vou fazer? O inimigo. Por quê? Porque Deus não te chamou para você ficar olhando a pessoa que está ao seu lado. Ele te chamou para você cumprir uma missão, cumprir um chamado e fazer com que a glória dele seja revelada, independente de quem fizer. Porque assim, ele colocou o quê? Nas suas mãos essa missão. E falando nisso, aí nós entramos num segundo ponto, ou melhor, sei lá quantos pontos já, acho que é já terceiro, quarto ponto, é alguma coisa disso aí. Então aí, desses pontos aí. Você estabelece o reino de Deus. Aleluia. No ambiente que você está. Tenho repetido isso aí algumas vezes, mas Deus falou muito mais forte quando Ele chegou e falou assim para mim: o que tem nos tirado da missão? E Ele me levou e falou assim: reflita sobre Eli. Eli, sacerdote do Senhor, homem que era para poder estar apresentando tudo para Deus de uma maneira santa, de uma maneira única, mas na palavra diz que ele falhou em algo. E o Senhor começou a me incomodar com isso. Ele começou a falar muito comigo. Ele chegou e falou assim: o que tirou Eli da missão foi não prestar atenção naquilo que os filhos dele estavam fazendo. Como assim? Ele só tinha que preparar a sucessão do sacerdócio. Ele deixou aquilo se escorrer pelas suas mãos e achou que estava tudo bem.
E depois de um tempo ele perdeu o controle da situação. Aí você vai falar assim, nossa, mas o que isso tem a ver com o nosso... Calma, você já vai chegar. Aí você já vai entender. Se nós estabelecemos o reino de Deus no ambiente que nós estamos, e aquilo que Deus colocou em nossas mãos, nós acabamos perdendo o controle, nós fazemos da mesma maneira que ele fez. O que ele fez? A glória de Deus, daí vamos transportar para aquela realidade, que eles guardavam a arca da aliança. A glória de Deus, a presença de Deus estava sobre o poder deles, e tudo aquilo que Deus direcionava para eles, eles direcionavam, e sempre o povo de Deus era vencedor. Mas chegou um determinado momento que o orgulho e a arrogância foram maiores dos filhos dele, que eles fizeram algo, e aquele algo desagradou o coração de Deus e também por causa do comportamento deles, e a glória que era de Deus, a presença que era de Deus naquele ambiente se tornou simplesmente, como diz a palavra, né? Como foi lançado fora a glória de Deus, ou seja, Icabote. Ou seja, acabou-se a presença da glória de Deus, porque a arca da aliança foi roubada pelos filisteus. E muitas vezes é isso, e a gente acaba não percebendo. Nós estabelecemos o reino no ambiente que nós estamos, mas se nós não cumprirmos a missão que Deus nos deu, a glória pode melhorar, a glória pode ir embora, e a gente ainda achando que a glória está. A presença pode ir embora, a gente achando que estamos ainda com a presença. Por quê? Porque aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós acabamos não fazendo, porque nós começamos a entrar num comodismo, nós começamos a entrar no automático, nós começamos a entrar no nosso tempo que nós já temos ou vivemos naquilo, e achamos, está tudo bem, não tem mais problema nenhum, está tudo certo. Então agora perceba, não na igreja, no ministério, mas na missão que Deus te chamou para fazer, o que Deus colocou para você fazer, que muitas vezes você precisa da aprovação de alguém, mas Deus já falou para você, faça. Exemplo, Deus colocou algo extraordinário na mão de Sansão, foi o quê? Você vai ser o libertador do povo das mãos dos filisteus, não é isso? Sim, o que ele acabou fazendo? Ele trocou a presença da glória de Deus para satisfazer as vontades dele como homem. Ele tirou isso. Sabe para quê? Porque ele falou assim, eu sou invencível. Orgulho. Mas quando nós nos achamos tão bons, sempre tem alguém que vai nos iludir, e a gente acaba aceitando aquela condição e sendo enganado. Foi o que aconteceu com ele. E ele, em vez de cumprir a missão que Deus tinha colocado, ele fez o quê? Ele se perdeu. Não era para ele ter passado por nada daquilo. E ele acabou se perdendo. Tudo por quê? Porque ele não soube, e a gente vai entrar já em um outro ponto, administrar a glória que estava sobre a vida dele. Tem algo sobrenatural na nossa vida, tem algo grandioso em nós, e nós temos que saber administrar isso, e não só administrar no âmbito espiritual, administrar com tudo aquilo que Deus nos deu. Quer ver uma coisa tremenda quando Deus começa a falar isso conosco, e aí já na hora o Espírito Santo de Deus já nos lembra? Ainda que você fale, tá? Você pode falar, porque na hora que eu falar o nome desse personagem, na sua cabeça já vai vir um monte de pregação sobre ele, já vai vir um monte de condição sobre a vida dele, mas eu vou falar algo para vocês. Esse homem administrou aquilo que foi entregue nas mãos dele, e eu posso te mostrar pela palavra daquilo que eu estou falando. Sabe quem? Jacó, quando ele pegou, por orientação da mãe, ele falou, vai lá para a casa dos seus parentes, né? E aí ele olhou lá, Raquel, essa daí, e começou a trabalhar com Labão.
para quem? Para Raquel. E aí, nisso se foram, e ele assinou, aspas, né? Confirmou um contrato com Labão. Não foi? O que ele falou? Ele chegou, ele olhou, tá tudo bem. Então, durante 7 anos eu vou trabalhar para me casar com Raquel. O que ele fez? Ele olhou, na hora dos 7 anos ele pegou, trabalhou pela esposa, na hora de casar, ele fez o quê? Deu quem? Lia, que era a filha mais velha. Opa! Labão já começou a entortar. Ele chegou e falou: não, eu vou continuar, eu tenho que ir atrás daquilo que eu vim buscar. Trabalhou mais até chegar e conquistar Raquel. Então nisso se perdurou alguns anos, até que chegou determinado momento que os filhos de Labão chegaram e falaram o seguinte: perceba bem, tá? Sempre vai ter um momento que não é que o diabo vai agir, entenda bem, não. Deus vai promover algo para você entender que o negócio é contigo. Você já vai perceber. Os filhos começaram a falar assim: ó, ele está tendo mais rebanho que você, ele está sendo mais próspero que você, ele está multiplicando mais do que você. Ele falou: opa, peraí, então vamos fazer diferente. Então, ó, vamos fazer o seguinte: tá aqui, ó, tem 2 cores, tudo que sai listrado, agora é seu rebanho. Mas ele fez algo estratégico. O que ele fez? Ele pegou, tomou todos os listrados que tinha e só deixou de uma cor só. Aí Deus começa a agir, e Deus começa a falar para ele. E é isso que eu falo que é sobrenatural. Por causa do coração dele, daquilo que ele se dedicou a fazer, Deus mostrou para ele que ele iria honrar ele, mas que já era o momento dele sair daquele ambiente para que Deus revelasse a promessa para ele. E foi o que ele fez. Depois ele multiplicou, né, os malhados, tanto ovelhas quanto bodes, e ele saiu. Mas nisso que ele saiu, teve ali uma certa perseguição, porque Raquel chegou e pegou os ídolos do pai, né? E olha que interessante, a mulher que ele tanto orava era a mulher que ainda estava presa pelos conceitos ainda desta terra. Perceba, tá? E aí depois descobriram, conversaram, se ajustaram, se alinharam, tudo ótimo. Ele saiu, mas ele conseguiu administrar de uma maneira tão próspera. Por quê? Porque quando a bênção de Deus está em nossa vida, é só nós fazermos o que Ele nos chamou. A gente não precisa fazer diferente ou fazer as coisas que esta terra ordena. A gente só precisa obedecer e fazer aquilo que Deus ordenou. E ele só fez aquilo que Deus ordenou. E exatamente dessa maneira. Depois, se você quiser olhar, pode ir lá, lê lá Gênesis 31, você vai ver detalhadamente tudo o que aconteceu. Por que o Senhor ele está falando isso conosco? Para nós não cairmos no mesmo laço ou no mesmo pensamento lá daquela parábola do talento. Então ali você vai olhar tanto, acho que é Mateus e Marcos, que o Senhor ele saiu e ele deixou. Perceba bem, o que era? Era um denário. Um denário. Perdão, era um denário? Um talento, perdão. Era um talento para um, 2 ou 3 para outro e 5 para outro. Acho que era alguma coisa assim. Não lembro agora exato. Era 1, 2 e 5, né? Era isso, 1, 2 e 5. Aí ele chegou, de 5 tinha multiplicado, de 2 tinha multiplicado, mas de 1 não. Aí eu fui procurar saber o que era um talento. Porque na hora na sua cabeça você fala: pô, deu um talento e o cara enterrou, ficou com medo. Beleza, legal, tranquilo. Mas o que é um talento? Irmãos, um talento era aproximadamente de 16 a 20 anos de salário. Então não era qualquer coisa, era uma vida inteira de trabalho. Um talento. Imagina que deu por 2 e deu para 5. Ou seja, era mais ou menos chegando e falando hoje aqui: ó, estou te dando 1 milhão para você multiplicar.
Tá, e aí? Mais ou menos, vai, vamos chutar mais ou menos isso aí. Não é essa precisão, tá? Mas mais ou menos isso. Porque é uma coisa que você só vai conseguir adquirir daqui, vai, 20 anos. Muitas vezes a gente não vai ver, a gente gastou, mas não viu. E o que essa pessoa fez? Ela não soube administrar. Por quê? Ela guardou por medo. Entenda bem, não tem a ver aqui com poupar, não tem a ver aqui com aplicação ou qualquer outro tipo de segurança. O que a parábola está falando é que ele teve medo de fazer o que já estava em suas mãos. Ele já administrava, ele já sabia como fazer, mas por medo ele não fez, porque ele sabia que o patrão dele era duro, ele sabia de todas as outras coisas. Mas por que ele não mexeu com isso? Por que ele não fez isso? Simplesmente por medo. Mas era só medo? Não. Era também o quê? Era um outro sentimento que acabava mexendo muito com ele e fazendo o quê? Fazendo com que ele entendesse que algumas coisas não estavam no alcance dele. Então, quando entra o medo, entra a insegurança, automaticamente entra a incredulidade. Porque não tem como a gente pegar, ter um pensamento de fé se a gente já fala que não vai dar certo. É a mesma coisa hoje, como a Karen disse. Não, hoje nós acordamos cedo e fomos lá para disputar ali uma corrida. Foram ali 5 quilômetros. Sim, mas se na cabeça você já está, não vou conseguir andar, o que vai acontecer no primeiro quilômetro? Você para. Mas se na sua cabeça está, vou chegar até o fim, independente das condições do seu corpo, você chega. Por quê? Porque isso daí você já está projetando, você já está falando para o seu corpo, corpo, aguenta, corpo segura, ou seja, você já está administrando tudo aquilo. É a mesma coisa aí andar, você vai olhar e falar assim, eu preciso andar daqui até lá, quantos tem uns 8 quilômetros, eu vou andar, e lá você já está projetando isso, falando, eu já consegui fazer. E é essa, muitas vezes, a circunstância que nós nos acometemos. Porque, entenda bem, sabedoria sem a administração de Deus em nós, não tem como nós fluirmos. E agora, aqui, não só financeiramente, como também emocionalmente. Não adianta a gente falar assim, eu confio, e a gente está ali assembleando assim, Deus fala assim, ó, vai lá e abençoa fulano de tal, você fala assim, não ouvi nada, né? Ainda assim, não ouvi nada, o negócio está na sua mão, vai, faz, estou sabendo de nada. Mas não tô. Daí a gente fala assim, não, Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Deus chega e fala assim, tudo que eu mandei você fazer, você fez ao contrário, e se ainda duvida, que sou eu, você ainda duvida que eu mandei? Você ainda duvida que eu tenho que muitas coisas ainda para poder fazer na sua vida? E o negócio é, por que eu falei para nós não chegarmos a esta atitude? Porque muitas vezes, aquele homem, o que ele foi? Entenda, o que ele tinha foi tirado dele. Funciona desse jeito a administração com Deus. Perceba isso, tá? E não é lançando nenhum tipo de maldição não, pelo amor de Deus, tá? Está quebrado isso aí em nome de Jesus. É percepção de que quando a glória de Deus ela se vai, nada fica mais. Quando se acaba a glória de Deus, nada fica mais. Não adianta ser um homem mais sábio, perdeu, quebrou o princípio, saiu, a glória de Deus sai. Ela se afasta, não tem como mais viver a glória de Deus. Não dá, porque não existe mais aquilo para eu poder viver. Então, nós estamos fazendo tudo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? 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 Aleluia? Glória a Deus? Ótimo. Mas nós estamos sabendo realmente fazer o que Ele nos ordenou a fazer? Porque assim, o diálogo, a conversa, a narrativa é boa, mas nossa atitude, e eu não estou falando atitude dentro da igreja não, irmãos.
Dentro da igreja é mais para a gente poder ter a direção, não é só isso. É lá fora. É quando uma pessoa, ela fala para você, ora. É quando uma pessoa chega e fala assim, você não serve a Deus? Você não está vivendo a palavra? Preciso que você vá em casa orar. Preciso conversar com alguém que me explique esse versículo. Quantas vezes já aconteceu isso comigo no meio da rua? Irmãos, é verdade, acontece, não tem jeito. E é real. Mas nós temos que carregar esta presença onde nós estivermos. Para nós vivermos tudo isso, nós não podemos deixar que esta presença, ela saia, ou ela seja lançada fora, porque algo nós não cumprimos. Nós não podemos permitir mais isso, porque chegamos num tempo, não sei se vocês estão vendo, igrejas estão sendo fechadas porque estão pregando princípios. Pastores estão sendo presos porque estão pregando princípios. E aí? E nós muitas vezes vamos ficar de olho? Não, nós temos que pegar realmente, arregaçar as mangas e fazer o quê? Como diz lá, nós lemos o texto, nós lemos o quê? Sejam fortalecidos no Senhor, aí entra, na força do seu poder. Olha que tremendo, quando ele fala na força do seu poder, ele não está falando qualquer força. Olha que interessante, você que gosta um pouquinho de mitologia, na hora você já vai identificar o cidadão, né? Porque quando Paulo ele usa esta palavra poder, entendeu? Melhor, força do seu poder, quando ele usa esta palavra, ele está falando a mesma força ou a mesma palavra que era usado na mitologia para poder falar daquele ser mitológico chamado Kratos. Quem era Kratos? Era hoje o Kratos, né? Tanto faz o nome. Hoje é mais conhecido por causa do negócio do videogame lá, por causa do God of War. Era aquilo lá. Então na mitologia era a palavra força é o mesmo significado deste Deus mitológico sobre o que? O que era essa força? Era algo tão poderoso que dominava tudo. Olha para você ver a profundidade. E ele fala assim: isso através da onde? Isso através do poder de Jesus. Aí ele quebra, ele fala assim: a nossa entrega para poder viver isso tem que ser tão intensa para que nós possamos manifestar este poder de tal maneira que a glória de Deus seja revelada aonde nós estivermos. Não é qualquer coisa, não é de qualquer maneira. Se nós estamos dentro de casa, a glória de Deus tem que estar na nossa casa. Não é briga, é discussão, conversinha, é a presença. Se nós estamos dentro do serviço, é esta presença. Ainda que tenha muitas pessoas, eu trabalho com muitas pessoas, independente, no seu lugar, no seu local, no seu templo, o templo do Espírito tem que transbordar presença. Por quê? Porque assim, se nós permitirmos o cansaço dominar e nós não reagirmos, o que acontece? A glória se vai. E essa presença ela se esvaece, ela some. Por isso que a presença é algo que tem que ser evidente. Por isso que na palavra, antes de falar da armadura de Deus, ele fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E quando ele fala para fortalecer na força do seu poder, ele não está falando qualquer coisa para nós. Ele está falando o seguinte: você crê que hoje, e é tão tremendo, né, o testemunho da Karen, ela chegou aqui, como ela disse, né? Estava de qualquer jeito aí, né? Ela só chegou, né, Karen? Aleluia. Ela só chegou. Ela falou: eu vou, e cheguei. Mas, e é isso. Jesus me fez lembrar agora, exatamente, daquele período que Jesus ele estava ensinando as pessoas ali na praia.
E eles entraram no barco e Jesus dormiu. E o barco começou a ser açoitado, vento e água. Aí os discípulos começaram a ficar com medo. Mas espera aí, qual era o poder que estava sobre a vida daqueles discípulos? O mesmo que estava sobre a vida de Jesus. Está compreendendo aí? Está sobre você, sobre a minha vida. Não existe esse negócio de eu sou maior, eu sou menor, eu sou menos, você é mais. Não existe. Está sobre você. Está sobre a sua vida. Eles tiveram que acordar Jesus, porque eles estavam com medo. Mas eu profetizo sobre a sua vida, este medo que estava nos discípulos não será mais sobre a vida de nenhum de vocês. Vocês começarão a viver de glória em glória, de vitória em vitória. Esta coragem, este poder, esta força assumirá o controle total através do Espírito Santo de Deus, e você vai ver, vai ser igual o testemunho que a Kika aqui deu. Não estou preocupado com as outras coisas que aconteceram, eu sei que eu vou lá porque aquilo que Deus preparou é para mim, eu vou, independente do que for. Eu estou lá, eu vou lá, eu vou ver o que Deus vai fazer, ainda que seja provisório, porque Deus já está preparando algo maior. É isso, porque é essa presença. Mas os discípulos tiveram que acordar Jesus. Mas eu estou falando, existe algo tão sobrenatural sobre a sua vida, que você não precisa mais ficar temendo, tendo medo ou agindo por incredulidade. O Senhor já colocou, já entregou e já está sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Somente assuma nesta noite e comece a viver tudo que o Senhor preparou para você hoje. Não são poucas coisas, são muitas. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. O Senhor tem nos mostrado, e conforme o tema, vivendo o que Deus prometeu, como a própria Karen que testemunhou. Primeiro começa aqui, nós queremos? Sim. Então a partir de hoje, tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida, vai ser movido de uma maneira extraordinária e sobrenatural. Mas não é simplesmente porque você falou eu creio, não. É porque na sua mente você projetou aquilo que já estava dentro de você e creu, e confiou e se entregou totalmente. Porque muitas vezes a nossa mente ela limita muitas coisas por causa de todas as coisas que nós vivemos e já passamos. Mas a partir do momento que a gente entende, e esta mente hoje é direcionada por Cristo através do Espírito Santo de Deus, nada mais pode impedir o agir de Deus. Lembra que eu falei que Deus me lembrou da primeira cura? Porque ele chegou e falou assim: você precisou sapatear, você precisou falar em línguas, você precisou de um monte de coisa? Não, você só fez o quê? Só colocou a mão e falou assim: Senhor, está aqui na sua palavra diz, pelas suas pisaduras eu fui curado, então eu estou curado em nome de Jesus. Acabou o ponto, é isso. Não tem esse negócio. Entenda, quem gosta de muita movimentação é que não está querendo manter a glória, é que está querendo fogo de palha. Entenda isso. Quando a gente vive a presença, a gente não é só graveto, nós somos essa fornalha, esse fogo que começa a fazer os outros também pegarem fogo. Lógico, temos que estar juntos, mas cumprindo os princípios de Deus. Como? Orando, ouvindo a voz do Senhor, meditando na palavra da palavra dele em todo momento, estando em comunhão e intimidade. E detalhe, fulano de tal falou, o outro disse, irmãos, entenda algo, quem está perdendo são eles, não é você. Tira, coloca os pés da cruz e começa a viver o que Deus tem para você. Comece a viver as coisas de Deus. Pare de ficar pendurado ou querer ficar carregando um monte de gente nas suas costas. Entenda bem, quem já fez isso por nós, morreu e ressuscitou. Então a sua agora é entrega tudo, se renda, mergulha nele totalmente e fala: Senhor, eu quero viver a sua glória, quero viver a sua plenitude, quero viver a sua presença em todos os momentos e viver. Chega desse negócio de olhar e falar, mas não existe mais. O seu palavreado existe. Obrigado, Jesus, estou indo.
Obrigado, Jesus, entendi, parei. Obrigado, Jesus, estou andando. É isso, obedecer, para que a glória de Deus ela continue se manifestando, mas da maneira que Deus quer, não do modo mais que nós queremos. Aleluia. Amém. Não duvide. Muitas vezes, estou aqui com um diálogo com o Espírito Santo de Deus aqui é bem interessante isso. Muitas vezes na sua boca você falou assim, amém. Mas dentro de você está falando, como? Sabe o que ele está falando? Deixa eu te falar assim particularmente, só para você. Quando nós entregamos tudo, Ele aperfeiçoa a nossa audição, os nossos olhos, o nosso modo de falar e o nosso comportamento. Na nossa mente, ouvir muitas imagens, muitas histórias, muitos acontecimentos, muitas coisas que já nós passamos. Mas Ele está falando, mas agora você tem a autoridade no nome de Jesus para dizer todos esses pensamentos e tudo isso que veio fora da minha mente, em nome de Jesus. Aí você vai começar a compreender que a partir daí você tem uma autoridade para, veio uma dor, você repreende, você expulsa. Veio um sentimento, Senhor, de quem é? Veio algo, Senhor, quem está passando por isso? Você ora, você repreende e você expulsa. Porque muitas coisas não são nossas, são dos outros. E aí a gente pergunta, tá bom, Senhor, como? Porque a gente continua carregando aquilo que não é nosso. Que nessa noite você realmente pega tudo aí. Faça uma limpeza aí. Hoje é dia da limpeza, hoje é dia da faxina. Aleluia, chama a Karen. Ô glória. Hoje é dia da limpeza. A irmã da libertação agora vai ser a Karen. Aleluia, chama a Karen. Ô glória. Por quê? É literalmente isso. É uma analogia? Por quê? É jogar tudo fora, irmãos. É jogar tudo fora. Tudo aquilo que hoje está atrapalhando você de ser aquilo que Deus te chamou para ser. Então a gente brinca que é assim com as coisas, mas é uma realidade espiritual que nós temos que viver. Nós não fazemos mais porque tem algo nos limitando. Nós não rompemos mais porque tem algo que ainda nos segura. E este algo está conosco, não é dos outros. Não tem nada a ver com os outros. Sabe por quê? Porque somos nós. E eu quero que você entenda isso essa noite. Deus vai fazer você viver o melhor dele nessa terra, aquilo que Ele prometeu para você, mas você precisa compreender isso. É contigo hoje, é contigo. Ele entregou algo na sua mão, Ele pegou e entregou um bastão na sua mão, Ele entregou uma unção na sua mão, Ele entregou uma missão na sua mão. Está na hora de nós cumprirmos isso. Lembra da nossa oração? Em nome de Jesus, que essa pessoa que a gente está orando venha. Sim, que ela venha. O tempo é de Deus? Mas a ação é nossa, né? De convidar. A ação é nossa de orar. A ação é nossa de movimentar o reino. Que reino? O reino onde ela está presa. Nós temos essa autoridade. Nós temos essa autoridade. Comece a orar, comece a pedir para o Espírito Santo: Senhor, onde aquela pessoa está presa que ela não consegue vir? Cuidado, que isso daí é uma oração perigosa, que Deus vai mostrar. Aí você fala, e agora? Eu falei, agora você ora, tira ela em nome de Jesus. Acabou, simples assim. É simples? Porque Deus nos chamou para isso. Amém? Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Ti. O Senhor nos chamou para dependermos totalmente dEle. Ouvir mais a voz dEle, buscarmos mais a Ele, santificarmos e orarmos mais. Que a nossa entrega seja maior que a nossa dúvida, e que o nosso comprometimento seja maior que as nossas razões. Que o Espírito Santo nos leve a uma profundidade e a uma liberdade tal em que
tudo o que formos fazer, haja não só a aprovação, mas a presença da glória de Deus em tudo aquilo que o Senhor nos ordenou e nos chamou para fazer. Que sobre esta semana seja uma semana de novos começos e recomeços, de uma intimidade mais profunda, de uma comunhão mais real e também de um discernimento espiritual mais profundo, aonde tudo aquilo que estava em oculto começa a vir à tona, vir às claras, tudo aquilo que estava encoberto comece a aparecer e nós identificarmos realmente tudo que estava nos travando, nos prendendo, e sermos completamente livres para poder viver tudo que o Senhor planejou e preparou para nós, e viver tudo que Ele nos prometeu. Pai, quero apresentar a vida de cada um dos teus filhos e quero incluir a minha vida. Quero apresentar, Senhor, todas as nossas famílias agora diante de Ti. Quero apresentar, Senhor, agora todos estes levantes, como também todos estes impedimentos. Quero apresentar agora diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que tem muitas vezes prejudicado os Teus filhos de buscarem mais. Eu peço a Ti agora que eles entendam o cansaço como uma válvula de escape para serem renovados, como o Senhor muitas vezes falou comigo. Quando eu voltava, Senhor, cansado do serviço, e o Senhor chegava e falava assim: hoje é dia de oração, vai orar. Hoje é dia de culto, vai cultuar, mas se prepara, vai ter uma guerra espiritual muito grande, então esteja alerta na intercessão. E isso, Pai, nunca desmereceu ou comprometeu um outro dia de levantar para poder chegar no horário na empresa. Que nós possamos ter este nível de comprometimento contigo. Lógico, Pai, cada um diante agora da sua realidade, mas que nós procuremos depender mais de Ti, fazer mais para Ti, buscar mais para Ti, e desde já seja quebrado, desfeito, destruído e despedaçado toda obra, Senhor querido, maligna, toda obra das trevas. Que tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi apresentado, tudo aquilo que foi colocado ali, Senhor, ou enterrado naquele lugar, seja agora desfeito e esteja agora sem poder sobre a vida dos Teus filhos. Tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi, Pai, muitas vezes, ó Senhor, ali falado, seja agora sem efeito sobre a vida dos Teus filhos, e que a Sua palavra se cumpra e o Seu querer seja manifesto. Pai, nós oramos porque sabemos que tudo aquilo que o Senhor nos disse, o Senhor cumprirá. E como, Pai, o Senhor tem mostrado, não só, Pai, para um, mas para vários, que a palavra, uma palavra agora, já está ativando este sobrenatural. Uma palavra que ouvimos já está ativando, por quê? Porque só ativa aquilo que já existe, só é ativado aquilo que já está, só é, Pai, feito se movimentar aquilo que já foi colocado em nós. Então que assim seja, em nome de Jesus, Pai. Que cada palavra, independente do lugar de onde vier, seja, Pai, uma palavra que vai gerar, Senhor, através do Teu Santo Espírito, que esta palavra que sai, Senhor, da Sua boca, independente, Senhor, dos livros que vierem, independente das histórias, independente de onde for escrito, ou estiver escrito nas Escrituras Sagradas, que seja isso, que possamos viver e desfrutar de uma maneira sobrenatural. Que nós possamos cada dia mais ser fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, para poder viver tudo que o Senhor preparou e tudo que o Senhor planejou para nós. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus.
Pode subir subindo aqui, Josafá. Na calma, na paz do Senhor, aleluia. Deixa eu só falar algo aqui rapidamente. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, quando na oração falou para mim sobre esta frase, ou sobre este contexto, foi muito real. Deus só ativa aquilo que já está em você. A chave só habilita a porta que já existe e a fechadura que já está colocada. Só se abre um lugar que já tem uma porta que já está colocada. Só se folheia e lê algo que já está escrito. Então, Deus vai começar a ativar em nós tudo aquilo que nós já recebemos. Se prepare. Vamos começar a ter umas revelações ali, algo de Deus, assim, que você vai lá e falar assim, isso eu não entendi, mas, nossa, mas como assim? É isso aí. Deus vai começar a te mostrar coisas profundas, para que você entenda o sobrenatural dele. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer mais uma vez, que Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós aprendemos na palavra de Deus no início do livro de Gênesis, né? Que tudo foi feito através da palavra, né? Deus iniciou a palavra ali, como dizendo que haja terra, que haja luz. E aí foi o livro de Gênesis, ele fala assim, isso foi muito bom, e ele foi falando, e as coisas foi acontecendo, né? Só que no nosso dia a dia, né? Às vezes, mas é assim? Sim. Enfermidade, algumas coisas que vêm sobre as nossas vidas, como o pastor Leandro ministrou aqui, nós precisamos profetizar e crer. Irmão, mas é tão fácil assim? No início, até mesmo através da cura, às vezes o inimigo quer colocar algo no seu coração. Não, mas só foi naquela hora, não. Você tem que sair, amém, fui curado em nome de Jesus, e não aceitar, né? Porque às vezes o inimigo vem ficar soprando, né? E o pastor Leandro ministrando, passando um filme na minha cabeça de muitas coisas que Deus fez na minha vida, né? Muitas coisas que Deus fez na minha vida e eu olhava e falava assim, mas Senhor, e Deus foi falando no meu coração e realmente eu fui colocando em prática, né? Algumas coisas até que eu confesso que eu duvidava, só que Deus é lindo. Aleluia. E Glória a Deus. não só para a minha vida, para a vida da sua família, até para aqueles que estão em volta de você, né, ali no trabalho, assim como Deus tem usado a minha vida. Amém? Eu gostaria de dar um recado rapidinho, amados, esse QR Code que está aí, no verso aí da cadeira, atrás, não está funcionando, né? Ele deu um probleminha no CNPJ, mas logo mais o cara vai estar funcionando em nome de Jesus. Qualquer dúvida, oferta, algo que você queira degustar, só entrar em contato com o pastor Leandro. Amém? Amém. Quero agradecer a Deus por essa palavra, tudo que o Senhor falou nos nossos corações. E quero agradecer a você por estar aqui junto conosco, começando essa semana linda, maravilhosa, na presença de Deus.
Amanhã às 20 horas tem oração. Convido você a estar aqui. Quinta-feira, às 20 horas, tem um culto, em nome de Jesus. E no domingo, às 18 horas. Aleluia. No domingo, eu convido você a chegar um pouquinho mais cedo, né? Para nós estar orando, né? Se preparando para a presença dele. Pai, eu agradeço a Ti, tudo que o Senhor tem feito e irá fazer, papai, nas nossas vidas. Agradeço a Ti por esse culto maravilhoso, papai. Ô Senhor, que nós começamos essa semana querendo mais de Ti, mais sede e fome da Tua palavra, papai. Assim como o Senhor tem nos ensinado, Senhor, buscar a Tua presença, leitura da Tua palavra, para que nós possamos se fortalecer cada vez mais. Que nossa mente não venha ficar vazia. Que está uma luta, está uma guerra na sua casa durante a semana, coloque um louvor, vá adorando a Deus, vá glorificando em nome de Jesus. Amém? Levanta as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Salvador, Jesus Cristo, e a consolação do Espírito de Deus, que estejam todos, e vamos dizer, amém. Glória a Deus. Glória a Deus.